Estamos no ar com mais um Clubecast. Seja muito bem-vindo, Porque Guto hoje é Melo. quinta-feira, né? Não hoje vejo é a quinta. hora. Quando chega quinta-feira, que tem o Clubecast com um novo episódio, com novas histórias. Mas você que tá aí assistindo já tem que fazer o seguinte. Quando chega esse dia, você já tem que pegar esse link, compartilhar, já fala, ó, é o lugar de você conhecer novas histórias e se inspirar. Inspirar em pessoas que acreditam numa ideia. Em cases de sucesso, pra te engajar, pra você, pra sua empresa, pro seu grupo, pra todo o seu time. E eu vou dizer mais, hein? Eu acho que os CEOs, CFOs, os diretores, os VPs, deveriam pegar todos esses podcasts e assistir junto com o time. Eu acho que eles deveriam, saber o quê? Participar aqui também. Mas pra Vem aqui, pode vir. É a galera que está aqui no Clube Cowork, estamos aqui na unidade da Faria Lima. Mais uma vez, a gente vai conhecer uma nova história de uma empresa que faz história com outras empresas, com né? outras Porque empresas. ele consegue fazer uma assessoria para a empresa que está num degrau e muito mais alto. Expandir. Expandir E eu vou dizer ainda uma coisa, mais. aqui eu gostei tanto que nos bastidores, vou contar aqui uma... Nos bastidores eu falei assim, mas amigo, tu não atende também a PF? Não, ele não, Verdade, só verdade. PJ. Eu já queria o quê? Uma consultoria pra mim, né? Mas tudo bem, vai ser pra sua empresa, combinado? Então, se você tem uma empresa e você quer escalar ainda mais, fazer novas aquisições aí, esse é o cara certo que a gente vai apresentar para você agora. Então, Se prepara porque está com a gente aqui no Clubecast desta semana, Rodrigo Negrini. da Soul Capital. Seja bem-vindo, Rodrigão. Muito obrigado. Gostou tô da sabendo apresentação? Ótimo. O melhor que o Rodrigo já Foi falou. perfeito. Foi muito melhor do que eu me apresento. Agora você, que ninguém sabe que você falou aqui, que eu já vou confessar agora, que ele falou assim, eu vou pra Salvador no carnaval. Então É o cara verdade. curte um carnaval, É play hard e... Como que é? Não, é work hard e play hard. E é carnaval isso. hard também é uma coisa que Exatamente tá isso, na veia. Você gosta da diversão também, né? Opa. É bom, né? Só que você De vez em quando a gente tem que dar uma... tem que dar uma extravasada, Fugir um pouquinho né? aqui do dia a dia. Oxigenar a cabeça, É né? isso aí. Agora me conta da Soul Capital, uma empresa que já tem 5 anos. Conta pra gente, pra quem tá assistindo, o que é a empresa, como nasceu, porque ele é o CEO, CFO, o fundador, certo? É verdade. É isso aí. Sou CEO e fundador da Soul Capital, né? A Soul Capital nasceu em 2019. Eu já vinha de empresas do segmento. E aí eu fundei a Soul Capital inicialmente assessorando empresas a fazerem aquisições de outras empresas ou empresas que estavam buscando ou ser vendidas, vender ativos, buscar investidores. E a gente começou a ter um movimento muito interessante em 2019. A gente expandiu nossa atuação para ajudar empresas também a levantarem capital que não necessariamente era capital de investidor direto em participação na empresa, seria um capital, uma dívida, como a gente chama de dívida estruturada, né, que são dívidas que você não passa por bancos, são muito mais relacionadas a fundos de investimento, a family offices e outras estruturas. E mais recentemente a gente criou também a nossa gestora de recursos, que a gente tem algumas teses, alguns fundos de investimento com teses próprias, né, como teses de empréstimo direto, como teses de private equity, para também investir em empresas com capital nosso e capital de investidores ligados a nós. E aí com esse é o arcabouço, né, do que é a Soul Capital atualmente. Agora, muito se fala da fusão também, né? Você tem aquisição de empresas e tem fusão. Como que você pode explicar para a galera que está assistindo também, que não entende ainda, o que é uma fusão? Porque antes você via as empresas do mesmo segmento, né, como concorrentes. E, de repente, você vê empresas do mesmo segmento juntas, né, fazendo parte do mesmo grupo. Isso seria a fusão? E qual que é a importância disso para o mercado financeiro e para o crescimento da empresa? Sim, vamos lá. Isso é uma tendência, né? Se a gente olhar para países desenvolvidos, existe uma tendência de ter empresas de um porte muito maior do que os que a gente tem aqui, né? Então, pegando alguns exemplos, né? Você pega, por exemplo, a própria JBS, né? Que foi uma empresa brasileira que foi para fora, né? Independentemente aí do gostarmos ou não gostarmos do caminho, segmento, etc. É uma empresa que hoje está faturando aí coisa de 300 bilhões, mais ou menos. 300 bilhões. Bilhões. A gente não está acostumado a tanto ouvir, né? Milhões que é o quê? Milhões está tudo bem. Tá Agora, tudo bilhões bem. é muita Deu coisa até envolvida. um friozinho aqui na barriga. Exatamente. Se você entrar no mercado brasileiro hoje e pensar quantas empresas hoje existem com faturamento acima de 1 bilhão, a gente vai falar de um universo, sei lá, de 1.000 empresas, 2.000 empresas. É muito pouco. Exatamente. Reduz muito, né? É muito pouco. Então, assim, a gente percebe que para a empresa efetivamente prosperar, ela precisa começar a ganhar muita escala.
Outro exemplo aqui, até para ilustrar, né? Alguém que desafiou foi a Ambev, né? Que a Ambev começou, depois virou Interbrew, a Bembev e assim vai. Né? E viraram a maior cervejaria do mundo. E tem outros exemplos aqui que a gente pode falar. Mas o fato é, por que eles foram nesse movimento? Porque a escala propõe que as empresas consigam se rentabilizar de uma forma diferenciada. Porque enquanto a gente trabalha num volume pequeno, eu tenho funcionário produzindo de forma limitada, os meus custos eles são limitados e eu não consigo criar uma rede inteligente de trabalho. Então eu passo a ter empresas que vão se consolidando. Né? E aí as consolidações elas podem acontecer de várias formas. Uma é um grande consolidador que vai comprando outras empresas, mas para isso ele vai precisar de capital, ele precisa de, enfim, ou capital de geração própria, ou crédito, etc., que às vezes não é possível. E muitas vezes eles vão por meio de fusões. Tá. E aí eu cheguei na tua pergunta, né? Aí eu quero chegar nisso, porque a fusão pode confundir, mas eu quero entender o porquê. O que são as fusões? A fusão nada mais é do que uma aquisição paga com participação. Tá. Então eu criei uma nova sociedade em que eu troquei participação de empresas, que às vezes pode ou não envolver dinheiro, mas uma fusão clássica ela não envolve dinheiro. Então eu tenho uma empresa aqui que está avaliada em, vamos dizer, R$1 bilhão, outra empresa aqui que também está avaliada em R$1 bilhão. Então a gente troca a participação entre sócios de forma que a gente cria uma nova empresa cujo patrimônio inicial são 2 bilhões, mas em geral já se pensa em sinergias de forma que 1 mais 1 não vai ser 2, vai ser mais. E você passa a ter um quadro societário que compõe os quadros societários das empresas anteriores. E você amplifica muito mais a sua escala, né? Porque aí você juntou, né, duas potências, certo? Exatamente. Você criou uma potência que, em tese, é mais forte do que as duas independentes. Sim. Mas elas vão ser únicas. Quando tem a fusão, ela vai ser única, ela não vai ter mais vai ser um CNPJ único, vai ser todo um quadro societário único. Quadro societário único. A estrutura de CNPJ... Às vezes tem algumas discussões, porque ele pode ou não ser incorporado, tal. Existem questões fiscais, existe uma série de questões que a gente vai detalhando em função da operação que está sendo montada. Mas quadro societário e o acordo de acionistas, que é uma das coisas mais importantes de você fazer em qualquer empresa que tenha sócios, principalmente os sócios que são oriundos de empresas diferentes, é isso que regula o relacionamento entre eles. Então eu posso até ter uma empresa que tenha 5 CNPJs, forme um grupo econômico ali, mas eu preciso regular como é que esses sócios vão tomar decisão, como é que eles vão evoluir nas coisas, como é que eles vão discutir os temas, que tema não pode ser feito se houver um sócio contrariado e tal. Então, essa é uma das partes mais trabalhosas e mais sensíveis que a gente tem quando a gente vai criar uma empresa nova, principalmente oriunda de uma fusão. Então a parte de psicologia aí também. Tem um negócio muito, aí, né? Eu vou falar que 75% do trabalho nosso parece que é financeiro, mas é psicológico. Acredito, porque a gente que tem, né, seu próprio negócio, trata como filho, é uma coisa possessiva. E ele falou, né? Pontos sensíveis a serem tratados. Agora, sabe qual foi minha dúvida? Porque eu fiquei pensando, ele falou, olha, isso a gente vai discutindo ao longo, formando, criando... Mas quando uma empresa, um grupo, tipo, procura né? Olha, eu tô com uma ideia de fazer uma fusão, eu quero fazer uma aquisição, quero ampliar aqui o meu mercado. Toda essa estrutura, todo esse planejamento, vocês fazem juntos? Vocês constroem isso? Sim, a gente até gosta mais de entrar nesse estágio. A gente recebe abordagem de várias formas. Desde o cara que chega aqui e fala, eu quero comprar aquela empresa, me ajuda a comprar aquela empresa. Aí a gente faz o processo, faz a abordagem e tal. A gente já recebeu, inclusive, assim, eu quero comprar aquela empresa, eu já conversei com o dono, mas eu não sei seguir daqui pra frente. Entendi. Eu só sei que eu quero comprar, eu tenho um preço mais ou menos que eu concordo, ele concorda, mas daqui pra frente eu não sei o que fazer. Aí a gente ajuda. Mas esse, que é a parte jurídica, a parte de tratativa, de negociação. Então, por exemplo, vai depender se o cara vai ficar ou não na sociedade, se ele vai sair totalmente, porque aí envolve um acordo de acionistas, que eu entro nessa parte sensível. Se for uma compra 100%, é um pouco mais simples, porque aí o outro sócio sai. Mas eu tenho, como eu faço a forma de pagamento desse processo? Como é que eu cubro para um problema passado que pode afetar a empresa no futuro? E você tem que fazer esse scanner, né? Você tem que isso, exatamente. A gente trabalha numa due diligence, né? Numa diligência de transação, de forma que eu mapeio mais ou menos o que é isso e eu coordeno os pagamentos para eu cobrir esse problema caso ele aconteça. Então eu vou fazer, pago 50% à vista, o outro 50% eu parcelo em tempo suficiente para que ou, se acontecer um problema, eu tenha dinheiro para pagar, ou se esse problema prescrever, né? Porque a gente fala, geralmente problemas de origem fiscal, eles têm prescrição, aí ele prescreve, não existe mais, aí eu vou lá e pago esse cara. Então a gente faz todo esse desenho. Ô, Vanessa, agora o Rodrigo contando toda essa história, agora justifica porque ele falou que é engenheiro, né? É uma engenharia da empresa que você faz do alicerce até o topo. É praticamente isso, ajudou muito, né? Então você... Exatamente. Acho que a questão da engenharia, né? Por isso que você vê muito engenheiro no mercado financeiro, né? Porque tem
o desenho de solução, ele é uma engenharia. Exato. Você pegou perfeitamente. Muito bem. Acho que assim, tem alguns, obviamente, muitos conceitos que são conceitos do mercado, que a gente aprende tanto trabalhando, quanto aprende, sei lá, no mestrado, etc. Mas, assim, essa capacidade de resolução de problema, pegar um tema complexo, tentar ele destrinchar de forma que você organize ele e crie solução, isso é engenharia pura. Agora eu quero entender o seguinte, eu tenho uma empresa que vale X e aí se eu apresentar para você, você consegue analisar e ver como escalar isso? É um trabalho Sim. de assessoria, Isso. de consultoria. Exatamente. O que a gente normalmente faz? A gente faz um trabalho que leva ou que ele tem alguma convergência com o nosso caso fim, que é fazer, de novo, quer fazer essas transações. Mas tudo começa, e é importante que comece assim, a empresa chega pra gente e fala, eu tenho um desafio, crescer. Hoje eu sou uma empresa, eu faturo 200 milhões de reais, mas pô, eu vejo um mercado muito promissor, queria crescer, queria bater pelo menos uns 500 milhões de reais, acho que aí eu começo a ficar interessante dentro do que eu preciso para concorrência, etc. E aí a gente vai pensar com esse cara o que ele precisa fazer. Então, a gente vai entender onde é que está o desafio dele, onde é que está a concorrência, como é que é o mercado mais fragmentado, menos fragmentado, mais consolidado. Porque às vezes ele nem tem ideia disso, né? Ele não sabe, às vezes não sabe. Ou às vezes o pior, né? Às vezes ele acha que sabe, porque ele vê um caminho. Eu vejo um caminho aqui que se eu for por esse canal, e de repente você numa discussão, você começa a abrir a cabeça do cara, ele começa a perceber que tem outras possibilidades. Então, às vezes o cara está pensando numa possibilidade que ele vai pegar um capital para financiar um crescimento orgânico, e o melhor caminho para ele é um caminho via fusões e aquisições. Sim. Ou o contrário. Não, eu acho que eu vou comprar aqui e tal. Aí, de repente, você vê, puta, mas são aquisições ruins para você fazer. Será que não é melhor você se capitalizar e, de repente, pegar só um ativo para se complementar e investir num crescimento mais orgânico? Então, a gente tenta fazer essa exploração, essa análise e os questionamentos para que a gente possa ter uma visão ampla do que ele vai fazer para frente. E aí, a nossa ideia é acompanhar ele nessa trajetória, até ele chegar num ponto que, enfim, comece o satisfazer. Que geralmente ele chega naquele ponto, aí ele repensa, né? Antes um pouquinho, né? Ele já está repensando o plano do próximo desafio. Quando ele percebe que ele está vencendo esse plano, ele já começa a ter uma ambição, uma nova ambição. E pra gente é ótimo, né? Assim, a gente adora isso, porque a gente quer ver os clientes prosperando e o nosso negócio prospera ao passo que nossos clientes prosperem também. Então, Agora, o Rodrigo contou pra gente nos bastidores que a empresa nasceu em 2019, já tem 5 anos, né, no mercado atuando. Como foi o começo da empresa? Porque você ajuda as empresas a crescerem, a construir a sua jornada, né, de sucesso. Como que foi esse começo da empresa? Assim? Tem algum case que você possa me dizer, essa foi a virada de chave, aí eu entendi que a Soul tá no caminho certo? Sim, não, perfeito. Assim, tudo começou, eu trabalhava, né, eu era sócio de um outro escritório que tinha uma atuação parecida nessa frente de fusões e aquisições. Mas com alguns princípios que eu não gostava muito, não concordava tal, e eu acabei me distanciando dessa sociedade, né, rescindi a minha parte na sociedade e fundei a Soul Capital, depois de uma reflexão aí de uns 3 meses de o que fazer certo, né, o que a gente tem que fazer, qual é o foco que a gente tem que dar, como é que a gente tem que tratar os clientes para que a gente realmente prospere e o cliente também prospere. E aí, alguns clientes que já estavam meio conectados a mim, que vieram juntos, né? Tem um caso específico que eu digo que acho que pra gente é a virada de chave, que foi o nosso grande cliente âncora, que é um cliente do segmento de moda, que na época ele faturava 380 milhões, e ele chegou a quase ser vendido e tal, depois ele desistiu e falou, não, eu quero fazer um projeto nosso aqui. E eu acho que é um mercado fragmentado a ponto da gente poder comprar outras marcas, outros negócios, ir agregando, fazendo com que o nosso negócio cresça e também essas marcas novas cresçam dentro do nosso ecossistema, cria sinergia e a gente vai para frente. E aí a gente foi fazendo uma série de aquisições junto com eles, a ponto deles saírem dos 380 milhões que eles faturavam na época que a gente começou o relacionamento. Falando anual, certo? Anual, perfeito. 380 milhões anuais. E hoje eles já estão mais para 12 bilhões do que para... Peraí, de 300 para 12 bi. De 300 mil para 12 bi. Isso que eu digo para você que é um case, é um case de sucesso. Por isso que nos bastidores eu perguntei se ele atendia PF, porque eu queria o quê? Fazer essa virada também. Né? Porque uma virada de quantos %, gente? E aí toda essa inteligência, né? Agora, brincadeiras à parte. É uma inteligência, é uma engenharia realmente. É uma engenharia. Mas é muito mais do que isso também. É a experiência, né? Porque você já está há bastante tempo no mercado, vem do mercado financeiro, então você entende tudo como funciona, né? E os clientes têm que confiar
real na inteligência e no modelo que vocês estão desenhando junto de negócio, né? Para seguir. Exatamente. Na verdade, assim, é um trabalho a 4 mãos, né? Não Sim. dá pra gente dizer que a gente vai fazer um desenho e eu vou impor pro cliente. Acho que é uma construção em que a gente vai discutindo, o cliente coloca os inputs, a gente aprende muito, né, com a visão de quem está dentro do negócio também, que sofreu com, claro, né, com várias coisas. Esse tema mesmo, né, o tema da moda, é um tema super sensível, por exemplo, a coleções. Né? Então, a gente que olha, às vezes você vem olhando para um segmento mais industrial, eu tenho um cliente consumidor, legal, o produto emplacou, né, e o produto mantém vai uma estar série de sempre inovação, ali. ele está sempre ali, né? Estou vendendo água com gás, ele está girando. Agora a moda muda a cada estação. Moda é muito complicado, porque se você errar a mão em uma coleção, você quebra a empresa. Sim. Né? Então tem essa importância. Quando você traz uma marca nova para dentro de um ecossistema, essa marca ela se desenvolveu baseada numa alma ela que já é a estilista, aquela equipe de já estilo, tem um etc. DNA próprio, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tinha um grande desafio de quando a gente trazia uma marca nova, a gente também tinha que convencer aquela equipe de estilo, principalmente a sócia, né, a líder de criação, que ela tinha que virar sócia do grupo. Então, isso era parte do trabalho. E depois a gente tinha uma discussão de acordo de acionistas tal, para que ela pudesse engajar naquele projeto. Então, esse projeto que a gente fez aí, acho que umas 8 aquisições, foram 8 aquisições que a gente sempre trouxe o sócio do negócio original para dentro do grupo, vendendo um projeto para eles que a gente, obviamente, já tinha construído junto, tinha discutido muito, né? Um projeto que era vivo, ele ia criando novidades, mas que ele tinha uma linha dorsal já bem definida. E era muito legal, porque quando as pessoas... A primeira conversa era sempre aquele tom de desconfiança e ao passo que a coisa evoluía, elas começavam a enxergar que aquilo que a gente estava falando, era um negócio realmente legal, né? Mudava jogo. Você traz pra dentro, né? Pra fazer parte, pra integrar e a pessoa se sente parte do negócio, né? Ela não só se sente parte do negócio, como ela via que muitos gargalos que ela tinha no negócio independente, ela quebraria estando num grupo maior. Claro. Eu compro tecido, eu sou obrigado a comprar tecido dessa forma. A gente compra diferente, compra mais barato, compra num volume maior, Sim. etc. Eu tenho minha logística, eu tenho que fazer dessa... Não, peraí, aqui você vai fazer uma logística integrada. Né? Então tinha muita coisa interessante que a pessoa também começava a ver. E ao sentir a seriedade do grupo, que inicialmente tinha que ser transmitida por nós, né? Que a gente era o primeiro ponto, né, de interlocução ali, essa pessoa ia comprando o projeto. Então, de novo, né, é um trabalhinho ali que vai passo a passo, você vai fazendo a pessoa comprar ideia, vai mostrando todas as possibilidades, mostrando as vantagens, e até o momento que você realmente consegue concluir a transação. Muitos cafés, muitas reuniões, né? Mas você falou algo sobre o DNA da empresa, né? Sobre a cultura, e cada empresa acaba criando sua cultura. Mas qual que é o segredo para liderar a equipe? Tem algum segredo que está dentro dessa estratégia para poder fazer essa mudança que seja de uma forma mais tranquila também? Então, aqui a gente, né, eu acho que é um pouco da cultura Soul que a gente acaba reverberando para os clientes, e eu acho que isso faz com que eles confiem muito no nosso trabalho e o trabalho acabe dando certo. Primeiro que a gente é super engajado, né? A gente não tem esse negócio de ficar terceirizando trabalhos importantes. Todo mundo participa, todo mundo se envolve, de forma que a gente garante a melhor qualidade. A gente é muito paciente também no trato, né, com esses possíveis targets, né, como a gente chama. Eu tenho um alvo de uma aquisição, um cara para uma fusão, ou até um eventual comprador. A gente tem paciência para entender o cara, para o cara ter confiança na gente. A gente sabe que não é numa primeira conversa. Então a gente vai trabalhando. E para que a gente desenvolva time que também seja capaz de fazer isso por nós, para que também a gente possa crescer, a gente delega muita responsabilidade. Então, a gente gosta de trazer pessoas com capacidade, a ponto que hoje precisa estar numa reunião, que eu vou estar em outra, eu consiga confiar que ele vai, né, que ele vai fazer um bom trabalho. Se tiver alguma coisa que ele não consiga resolver naquele momento, o que é natural, também ele tem a responsabilidade de fazer um bom julgamento e depois trazer para dentro de casa para a gente poder discutir. Isso é o papel de um bom líder, né? Que tá liderando e que tá deixando um legado e que tá confiando na equipe, né? Exatamente. Para deixar executar, né? Exatamente. E é importante a gente fazer esse trabalho porque senão a gente não consegue crescer, a gente não consegue prosperar, né? Parte do nosso crescimento ele vem das pessoas cada vez estarem mais preparadas e seguras para se desenvolver dentro do nosso negócio, ter autonomia e tudo mais. Agora, Rodrigo, me conta qual que é o principal desafio, né, no cenário, numa empresa como a sua, de consultoria, na Soul. Qual seria o principal desafio, assim, o que você aprende
né? O que você traz de ensinamento quando você faz essas consultorias para as empresas? Porque eu sei que tem vários desafios no seu cenário, mas talvez é um desafio para o Brasil, onde a sua empresa está alocada, ou é um cenário mundial. Me conta quais os principais desafios para uma empresa como a sua. Sim, perfeito. A gente tem uma atuação internacional, né? Então a gente tem tanto fundos parceiros internacionais quanto clientes internacionais com quem a gente faz negócio. Os nossos negócios estão mais concentrados no Brasil, mesmo com esses clientes internacionais. Então acaba que a parte mais preponderante do desafio que nós temos é um desafio da economia brasileira. Então, por exemplo, nesse momento, né, eu vou falar um pouco sobre o primeiro semestre de 2024. É um momento em que a gente tem uma instabilidade do ponto de vista econômico, né, por questões fiscais do governo, né, que ainda não se acertou dentro das contas públicas, e aí, por consequência disso, a gente tem, né, um reflexo do Banco Central, etc., que acaba atrapalhando tanto a decisão dos que a gente chama de alocadores de capital, né, o cara que está administrando um dinheiro e ele precisa colocar para trabalhar esse dinheiro, ou financiar uma aquisição, ou financiar o crescimento de uma empresa, etc., quanto para quem está na ponta... vou comprar uma empresa, eu vou tomar um risco de pegar uma dívida, por exemplo. Ou simplesmente estou tomando uma dívida. Será que essa dívida faz sentido? Será que vai explodir a taxa de juros? Será que meu câmbio, de repente eu tenho um cliente que tem alguma exposição cambial, será que meu câmbio vai explodir a ponto de me prejudicar ou de me favorecer? Então, essa instabilidade é muito ruim. Eu diria que assim, eu prefiro quando está estável ruim do que quando está médio com instabilidade, porque as decisões elas são mais difíceis, elas são postergadas, elas são muito mais criteriosas, a ponto de muitas vezes atrapalhar mesmo, né, a finalização dos negócios. Então, eu acho que esse hoje é o desafio que eu chamo de, vamos dizer assim, é um desafio exógeno, é um desafio que a gente não consegue controlar. Porque tem desafios que a gente consegue controlar, assim, acompanhar os nossos clientes, os negócios deles, no desenvolvimento tecnológico, o que vem de próximos desafios, alguma mudança regulatória, uma mudança que o mundo impôs, né, um fornecedor chinês, alguma coisa do tipo, faz parte da gente acompanhar e saber atuar, né, de uma forma prudente, estratégica e analítica. É um desafio, né? Desafio de toda a profissão, mas... desafio, exato. Não dá pra gente sentar aqui e ficar confortável. A gente nunca tá confortável. E é o que o cliente mais deve te procurar, né? Pra dizer assim, Rodrigo, e agora? Que que eu faço? Seguro ou vou embora, né? Exatamente. Estamos passando por um problema porque aconteceu isso. Então, cabe a gente a tentar achar junto com ele uma solução para um problema que acontece. Questões econômicas, elas travam mais de uma ponta, né? Então, é isso que faz, às vezes, a gente ter um desafio maior de rodar. E muitas vezes o desafio econômico, ele faz com que algumas empresas mudem, inclusive, de patamar. Tanto que hoje a gente vê muito fundo, que o pessoal chama de fundo abutre, né? Mas na verdade são fundos que a gente chama de special situations, que são fundos para dar crédito para a empresa que está realmente em muita dificuldade, mas que tem um modus operandi um pouco diferente. Assim, o cara conta que essa empresa ela pode falir a qualquer momento. Então, a estrutura é feita de forma que a empresa pode falir. E os caras trabalham com esse ambiente. Então, de novo, a gente tem que sempre ter o desafio de manter o nosso cliente saudável e olhando para frente. A gente gosta de empresas com crescimento, com potencial e tal. A gente não é muito de tentar recuperar uma empresa pré-falimentar. Mas nesses cenários de instabilidade, ou nesse cenário que a gente vive, né? Brasil, assim, dá para aprender muito, né? Dá para tirar muito aprendizado com essas experiências para alertar os seus clientes, ou para dizer, olha, aqui eu sinto que... Porque você é a inteligência, é o cérebro por trás de toda a negociação, né? O cliente quer a sua opinião, certo? Não, exato. A gente tem que ter, primeiro, uma opinião do que vai acontecer no futuro, né? Então, tem um exercício de futurologia aqui que bom! Geralmente é complexo. Maravilhoso! Se você estava com dúvida de chamar a Soul, temos um serviço de futurologia, entendeu? É sobre isso. Contrate Rodrigo Negrini.
Mas, Horóscopo também não, mas horóscopo não. Não, era futurologia econômica, né? Baseado um pouco do que a gente vê de evidências de que estão acontecendo. Mas é um termo usado no meio mesmo, futurologia? Ou você econômica? acabou de inventar. Maravilhoso, sério? A gente tá aqui... Porque a gente assim não como é você, desse assim meio. como você que tá assistindo, ou não, né? A gente tá aqui como curioso. A gente vai descobrindo cada coisa. Eu tô E tem aprendendo junto, tá é. vendo? E existe futurologia econômica. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Vocês já tinham ouvido falar? Coloca aqui também. E se você tem alguma... Ai, comenta, se por você favor. tem alguma outra também pergunta, o Rodrigo vai ver aqui também. Pode te ajudar em Isso. algumas coisas também, junto com a equipe dele, junto com a Soul Caption, pra poder te ajudar aí na sua empresa. Mas Será que a gente vai ser cancelado do tipo, gente, óbvio, Como futurologia? a gente já pensando aqui, né? Você vai ser rico. A gente chega no Rodrigo, ele vai mapear de uma outra forma, vai entender como sua empresa pode chegar lá, mas é muito legal a gente aprendendo também. Você aprende muito com seus clientes também, né? Até para poder dar continuidade em outros trabalhos. Mas tem também o trabalho de compliance, né? Se você atende uma empresa, você, de uma forma, você não pode utilizar. Existe isso? Tem essa... Existe totalmente. A gente geralmente não trabalha com duas empresas No do mesmo mesmo segmento, segmento. boa. Se a gente for, em algum motivo, a gente percebe que existe uma independência completa, vamos dizer assim, do trabalho que aquela empresa tem com relação à outra, ainda assim, eu pergunto para os dois antes. Falo, ó, eu trabalho com tal, posso trabalhar com o outro Sim. tal? Eu já trabalho com um tal inicial. Não tudo havendo bem conflito por de você? interesse, tá tudo certo. Então, primeiro a gente detecta se vai ter algum conflito, porque muitas vezes é o seguinte, eu tô, por exemplo, ajudando um a fazer aquisições, etc. O outro chegou aqui e simplesmente me pediu para fazer uma dívida XYZ e tal. De repente a gente percebe que é um negócio muito isolado que não vai ter interferência. Ainda assim, se eles estão no mesmo segmento, como eu vou ter acesso à informação dos dois, Sei. eu prefiro ser transparente Claro. e dizer, olha, estou negociando com o cara que já está aqui, né? Que é o cara que é o primeiro que eu não posso perder, né? Estou negociando com um cara tal para um projeto diferente do seu, que não tem conflito lá. Você tem algum incômodo, tem algum problema, né? Senão a gente... Se o cliente... A gente não teve nenhum caso que o cliente falou, não pode e tal. Mas Até pela segurança que a pergunta. Soul Caption passa, até o trabalho que você já faz há um bom tempo, e até pela a justificativa até de entender, né, o que você trabalha com esse segmento que, de repente, alguém vai precisar de você. Agora, o case de sucesso, você já contou aqui pra gente, que é esse grupo de moda. Agora tem... Que eu tô curiosíssima. Depois eu descubro nos bastidores. Eu já sei, sabe qual que é, Victor? Eu Você uso tem, muito. você usa muito, Eu eu uso sei. muito. É verdade, Eu ajudei já- em todos os indicadores. Já Obrigada. tô ligado em tudo já. Agora, qual a visão de futuro para as empresas que começam como uma startup, que começam de uma forma que vai fazer a mudança até de cultura de grupos do segmento, mas como ele pode dar um passo maior, sendo que ele não tem ainda um capital tão grande? Você trabalha também com isso, né? Você tem um Sim. valor mínimo para poder fazer isso? Sim. A gente tipicamente, né, até pelo nosso perfil, né, de investidor, etc., a gente trabalha com operações acima de 30 milhões de reais. A gente faz algumas exceções, depende um pouco aí, para 25, 20 e A gente tal. tá quase lá pra ser seus clientes. É, Mas quase, só falta só um pouquinho, né, amigo? 10 milhões só, mas tá tudo bem, chega lá. Então a gente faz tickets a partir, né, disso, dos 30 milhões de reais. Tá. Então geralmente são empresas que faturam aí 100 ou mais milhões de reais por ano. Em alguns casos existem empresas de tecnologia que às vezes são um pouco menores, porque como elas geram mais caixa também, elas acabam tendo uma possibilidade de tomar, né, ou dívida ou transacionar transações que façam sentido para nós. Mas a gente sabe, também tem, para empresas menores, tem mercado. É que não é um mercado que nós somos especialistas, né? Um cara que chega aqui com uma ideia, né, de PowerPoint, a gente realmente não consegue ajudar porque é uma característica diferente. Mas existem fundos, hoje existe um fundo lá, o que eles chamam lá de pré-seed e assim por diante, que ajudam esses caras a serem financiados. Né? Normalmente, a turma começa com aquele negócio de capital familiar, amigos, etc., dá ali pelo menos para montar um protótipo ou começar uma pequena operação. Depois você vai a fundos, né, que são os fundos de venture capital, fundos early stage, né, como a gente fala, e vão começando a crescer. Em determinado momento nessa trajetória, a gente passa a fazer sentido e começa a ajudar esses caras
em vários caminhos, seja para trazer um investidor, né, um fundo de investimento em participação ou equity, né? Ou, de repente, fazer um financiamento desse negócio, ou até trazer empresas para se juntar, para ser compradas, para ser um grande investidor de uma empresa menor, né? Existem vários caminhos aqui para que esse cara possa viabilizar o crescimento dele e a trajetória dele trajetória estratégica. Mas, Rodrigo, você acha que assim, a tendência, né, do mercado, a tendência de uma grande empresa, para ela crescer, é necessário uma fusão, é necessário uma aquisição? Ou você acha que tem empresas, é que agora eu também não consigo lembrar de uma grande empresa que conseguiu aí ser líder do mercado sem ter nenhuma grande aquisição? Você acha que esse é o movimento do mercado? A gente tem muito essa discussão é muito comum para nós. Não é impossível que as empresas cresçam de maneira orgânica. Acontece, mas mesmo aqueles caras que por cultura têm crescimentos orgânicos, em algum momento faz sentido fazer uma fusão ou uma grande aquisição. O que a gente fala é, se você tiver uma boa aquisição para fazer, ela geralmente vai ser economicamente mais interessante do que você tentar crescer organicamente. Primeiro que você corre menos risco, você já está pegando um negócio rodando, que você consegue analisar e ver o que ele está gerando ali de resultado. Você consegue colocar preço de forma que você compara com o preço do teu crescimento orgânico. Né? Então, a hora que você vai avaliar o investimento e o risco que você tem para uma determinada aquisição, em geral, você tem mais controle dessa situação do que um controle de crescimento orgânico. Porque eu posso vou fazer crescimento orgânico fazendo abertura de lojas. Né? Então, você pega um exemplo clássico, né? Que são as farmácias. Você pega a Raia Drogasil, por exemplo, ela cresce muito abrindo lojas. Sim. Mas fizeram uma aquisição. Fizeram. Né? Em algum momento, tem esse cara aqui com 600 lojas, então vamos incorporar, porque o salto de 600 lojas, por mais que ele abra ali 200, 250 lojas por ano, ter um salto rápido de 600 lojas, entregar uma loja que já está madura, que ele consegue olhar o resultado de cada uma, porque hoje você vai abrir uma loja, você não sabe se ela vai demorar ou não para desempenhar, não sabe nem se ela vai desempenhar. Então, a curto prazo você consegue ver, né, uma evolução. Você consegue enxergar. Que a gente conseguiu ver recentemente, né? O Oxxo chegou com tudo aqui, que é uma empresa mexicana que chegou aqui e de repente você vê cada esquina tem Oxxo. Eles tiveram um aporte, acho que muito grande para isso também, né? Eles têm um capital internacional, né? Que geralmente é um capital mais barato do que o nosso. Tem uma estratégia para realmente abrir muitos pontos de venda. Mas assim, você não se surpreenda se de repente os caras assumirem, por exemplo, tem uma operação 7-Eleven ou tem uma operação, uma MPM da vida. Eles são muito dinâmicos, porque, por exemplo, eu vi que abriu e fechou em alguns pontos, por exemplo, perto da minha casa, abriu e fechou rapidamente. Tipo, abriu, não virou, fechou. Certo, aí abriu na esquina de baixo, virou, ficou. Eu olhei e falei, gente, ali não tinha? Não, agora não tem mais, agora tá ali. Então eles são muito dinâmicos, assim, eles estão, não sei, talvez uma estratégia deles de atuação no mercado. Exato, a estratégia inicial é essa, mas você deu o exemplo perfeito. Pode ser que o cara abra 100 lojas, 30 não deram certo, ele já fecha. Aí ele vai para as próximas. Ele tá validando 30, ali. 40. Ele tá fazendo um MVP ali no ao vivo, né? Exatamente, meio tentativa e erro. No real, Aí, de repente, ele pode perceber que ele começou a dar mais errado que certo em determinado momento da expansão. Isso é muito comum, né? Porque o começo da expansão, você vai em pontos certeiros. Tá bom, eu vou pegar a Zona Sul, Zona Oeste, São Paulo, pontos assim, assado. A fórmula é fácil. A hora que você começa a sair de uma zona mais de controle, você entra num ambiente menos certeiro, menos assertivo. E aí é que começa a fazer sentido o cara olhar e falar, peraí, eu tenho uma rede aqui com mais 300 lojas. Será que não vale a pena eu comprar esse cara com as 300 lojas, trocar bandeira? É possível e provavelmente vale mais a pena do que ele abrir mais 100 lojas e ter que fechar 50 das 100 que ele abriu. Tudo é estratégia, mano. Tudo é estratégia. A gente tá chegando no final aqui, mas pra gente... Ai, que pena. É verdade, o papo é gostoso quando fala de dinheiro, quando fala de investimento, quando fala de crescimento. Tem uma energia de dinheiro. A gente já quer sair daqui e falar assim, Rodrigo, eu quero fazer eu tô escutando plim, blim, 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 caindo dinheiro. Tô sentindo essa energia, Você tá na caixa registradora ainda, né? Que tá tudo digital, não acontece mais isso, não. Porque eu sou old school. Eu sou retrô, gente. Pra você que tá acompanhando aqui o Clubecast, a gente aprendeu mais uma história, né? Conhecemos mais uma história de um empreendedor que, através de um sonho, de uma vontade, já conseguiu fazer a mudança de muitas empresas no Brasil. Acaba mudando a cultura também, né? De cada família que faz parte da empresa, da cultura da empresa também. Agora... eu tenho uma pergunta antes
antes de você eu já queria finalizar. fazer uma consultoria aqui, mas pergunta você primeiro, vai. Você faz o planejamento com as empresas, né? Para crescimento, para aquisição. Quando você fez seu planejamento cumpriu certinho, porque agora você está no 5º ano, né? Quando a gente faz Eu vou te responder isso, Ah. não só com a minha resposta quanto dos clientes. Diga. A única certeza que a gente tem quando a gente faz o planejamento é que ele não vai ser igual. A Ele vai prática mudando. nunca é igual. Muito bem. Seja por questões de mercado, seja porque, assim, a futurologia ela é indicativa. Mas não é precisa. Assim, Nunca. É zero precisa. Assim, tem zero precisão, mas a gente tem que só remar para o lado certo e fazer acontecer. Muitas vezes a gente erra para menos, né? É bem sucedido. Às vezes a gente erra um pouquinho para mal. E a gente pode errar sempre, contanto que não erre o mesmo? Não pode cometer o mesmo erro. Que foi justamente, erros novos. essa minha transição, né? Da minha sociedade anterior para essa. Então, a gente tenta aprender com aquilo que a gente fez de errado. Vai acontecer novos erros, mas só não repetir o mesmo. Que já, pelos cases já que ele evolução. trouxe, eu acho que sim. Os com cases, eu certeza. acho que deu tudo certo no planejamento dele. Mas agora, o papo de brother, agora que a gente já é brother, tá? Vamos encontrar em Salvador, inclusive, no próximo ano. Mas eu recebi uma proposta uma vez para comprar minha empresa. E era o meu concorrente direto. Só que foi uma abordagem tão diferente que eu entendi que ele queria tentar me tirar do mercado para poder... Existe isso, você tem que fazer essa analogia também, é o trabalho realmente que você faz, de ver se está sendo usurpado, né? Muito bem. Se vai ser tirado do mercado ou se vai seria. Eu senti que não era, mas se eu tivesse te conhecido antes, eu ia passar tudo para você para me orientar. Mas tem isso muito de alguém que... Não, tem muito isso, né? Às vezes a empresa começa a crescer, ela começa a incomodar os concorrentes. Aí, de repente, um concorrente grande começa a perceber que ele está perdendo valor, né, que é o que a gente chama de transação defensiva. Tá. Ele faz uma transação, ele traz o ativo do cara e às vezes ele não tem interesse em absolutamente nada daquele ativo. Então, o que ele faz? Ele faz duas coisas. Uma é ele paga para poder fechar e a segunda é ele trava os sócios de abrirem um outro negócio. Isso. Ele vai criar lá um termo de não competição, que às vezes ele trava por até 10 anos, né, vamos dizer assim. O mais normal são 5. Mas ele trava por até 10 anos o cara para ele não poder criar nenhuma concorrência. Olha essa cláusula. Então presta atenção. Se você tem essa pulguinha atrás da orelha, assim, você pode ir no seu sentido, foi o meu caso. Mas se você tem uma dúvida maior, você pode o quê? Procurar quem? A Soul Capital. Então, fica aí todo o contato da Soul. Rodrigo, obrigado assim pelo papo de esclarecedor, bacana. A gente vai conhecendo a importância que a gente sabe até hoje, que a estratégia da empresa é necessária, né? Como é importante a empresa ter, né, uma consultoria e ter parceiros, porque às vezes é o olhar que a gente não consegue ver. Às vezes está ali, ó, né, na nossa cara a gente não consegue ver. E assim como o Rodrigo, assim como a Soul, que também está aqui no Clube Coworking, né? A gente fica muito feliz de conhecer uma história de uma pessoa que está aqui com a sua equipe aqui num espaço dinâmico. A gente percebe a cultura aqui desse local e agregando junto com as histórias de empreendedores como você, como toda a sua equipe. Então, bem-vindo sempre aqui no Clube Coworking. Pode passar sempre aqui no nosso estúdio, tá? Trocar uma ideinha, se tiver alguma dúvida, a gente vai falar contigo também. Mas obrigado e uma mensagem aí pra galera. Pode olhar direto pra câmera, pra galera que tem empresa aí, que às vezes fala, chama eles pra conhecer a Soul. É isso mesmo. Bom, obrigado primeiro pelo convite, aí, pela participação e tal. E você que tem uma empresa, como eu comentei aqui, né, do que a gente chama de middle market, né, empresas aí entre seus mais ou menos 100 a 500 milhões de reais, tem ambições ou tem desafios, né, às vezes não é só uma questão de ambição, às vezes são desafios ou que foram impostos por um momento econômico, qualquer outra coisa. E querem trocar uma ideia, né, inicialmente sem compromisso, para a gente poder pelo menos começar a esboçar aí um caminho das pedras e de repente te ajudar a realmente prosperar acima daquilo que você vinha imaginando, a gente teremos o maior prazer em conversar. Então, tudo aí na tela, muito Soul bem. Capital. Acessa, já segue. Vamos LinkedIn. Já muito mais, né? Claro, LinkedIn, Instagram, site, tudo, certo? Final do dia agora, já vamos para um happy hour aqui, na Faria Lima, pra gente poder tomar um café. Vamos conversar, tomar um café. mais esse papo, tá? E você, a gente tá no próximo encontro. Fique sempre ligado aqui no Clubecast. A gente vai trazer sempre histórias, empresas, CEOs e pessoas que fizeram e fazem a diferença no mercado financeiro, no mercado de tecnologia, ou seja, histórias para inspirar você. Valeu pela companhia. O próximo companhia. convidado é incrível, não vou contar. Quem que é, né? Eu tô sabendo.
Ó, fica ligado. Então, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever, tá? Sabe aquela história do YouTube? Se inscreve no canal, acessa aí, clica no sininho, por quê? Pra eu te contar quando vai ter um novo episódio, que tá incrível. E a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, tchau. Valeu, Rodrigão. Obrigado. Obrigado. Ah, garoto.